bem-vindos. Este é o primeiro live da série de live shows Doses de Inspiração, em que nos vamos focar sobre temas da saúde mental, em parceria com o Gabinete de Psicologia, onde é a psicóloga Ana Beatriz Confraria, que está aqui hoje connosco. E qual é o nosso objetivo realmente com estes live shows? O nosso foco é combater de alguma forma a procrastinação, a ansiedade, o medo, o stress que possamos estar a viver, principalmente nesta fase, e que todas estamos a combater aqui um vírus maior do que alguma vez imaginámos. E hoje trazemos um tema que acho que é particularmente pertinente nesta altura, e que é a ansiedade. E se a ansiedade, de facto, é um bicho maior que o vírus. E vou fazer só aqui um pequeno compasso de espera. Convido todos a participarem ao longo da live, porque a psicóloga vai poder ter a oportunidade também de responder às vossas questões. Nós temos publicitado isto e já nos chegaram algumas questões que eu já partilhei aqui com a psicóloga, para ela também estar a par. E antes, enquanto vamos a fazer este compasso de espera, e algumas pessoas se vão juntando, olá, eu vou vendo também as vossas questões, as vossas intervenções, enquanto a psicóloga vai responder, mas queria também apresentar-vos um bocadinho o que é a Associação Soul Adventures. A Associação tornou-se associação o ano passado, se bem que já é um projeto de empreendedorismo social que iniciou em meados de 2018. E qual é o foco desta associação? É o indivíduo. O Soul foca na pessoa e a Adventures é nas adversidades que a pessoa tem que ultrapassar ao longo da vida, os seus desafios. E o que é o Soul Adventures? É basicamente a comunidade de sonhadores praticantes, que é isto que eu trago aqui ao peito. E o que são os sonhadores praticantes? Por nós cunhada, uma frase, sonhadores praticantes são especialistas das ideias à prática. E o nosso foco aqui com esta associação é darmos ferramentas às pessoas para elas trabalharem o seu autoconhecimento, a sua autorrealização, seja pessoal ou profissional, e também desenvolverem em termos de ligações interpessoais. O chamado networking aqui, mas de uma forma que nós queremos que traga uma vertente mais humana à coisa. E vou-vos convidar para depois visitarem o nosso site, souladventures.org. Podem lá subscrever às nossas newsletters e ficarem a par de todas as iniciativas. Maioritariamente as nossas iniciativas são realmente sem nenhum custo, portanto estão à vontade para participar também neste live. E sem mais demoras, para os que chegaram agora, o tema hoje é a ansiedade, é um bicho maior que o vírus. E estamos aqui com a psicóloga Ana Beatriz Confraria, que vou-lhe passar a palavra. Bem-vinda. Obrigada, Joana. Olá, então, o meu nome é Ana Beatriz Confraria, portanto, eu sou psicóloga no Gabinete de Psicologia, neste caso em Lisboa, porque nós também temos serviços no Porto. Portanto, somos uma equipa não só de psicólogos, mas também de psiquiatras, em que prestamos aqui um acompanhamento psicológico, quer individual, de casal, familiar, de grupo. Temos também aconselhamento parental, orientação vocacional, EMDR, hipnoterapia. Portanto, temos aqui uma série de serviços, inclusive até avaliação psicológica de condutores, que acabamos por prestar a todos os que nos contactem. Não sei se achas que há mais alguma informação aqui que deveria dar nesta fase inicial. Como curiosidade, qual é que é o teu foco? Não sei se existe esse foco em psicologia, se há mais uma área que a outra. Qual é que é o teu percurso também para as pessoas te conhecerem um bocadinho e dar legitimidade aqui ainda mais ao tema? Ok, então, portanto, eu tirei o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, com subespecialização em Psicologia Forense. Portanto, acaba por ser aqui uma vertente mais cognitivo-comportamental. E em termos de casos no gabinete, acabo por trabalhar aqui um bocadinho mais a ansiedade e a autoestima também, que acaba por estar aqui muito ligado e até nas próprias questões que vou responder, acabo por fazer também muito essa ligação também. Ok. Eu vou ver, lá está, as intervenções para quem tem chegado agora. Podem sempre colocar questões que nós vamos tentar responder ou ao longo daqui da live ou também no fim. Vou passar se calhar para a primeira questão. Estava aqui só a abrir para eu conseguir ver as intervenções de todos. A primeira questão é realmente o que é isto da ansiedade? Sim, a grande pergunta, não é? Ok, então, todos nós já experienciamos ansiedade em algum momento da nossa vida. Portanto, a ansiedade é uma resposta normal e adaptativa que surge de um sinal de alerta, não é? Tem aqui a função de nos avisar sobre um perigo, proporcionando-nos medidas
para lidar com essa mesma ansiedade, não é? Com essa mesma ameaça. Portanto, conseguimos desde já perceber que a ansiedade é uma resposta positiva e sem ela estaríamos vulneráveis aos perigos e ao desconhecido. No entanto, a ansiedade tem também aqui um lado um bocadinho mais negativo, não é? Pode ser um estado emocional aversivo, com origem em conflitos internos, pensamentos e aos sentimentos que são eles disfuncionais. E ao não conseguirmos evitar sentir, não é? Sentir essa ansiedade, sentimos assoberbados pelo medo. E tudo isto pode levar então aqui à diminuição da autoestima que referi na minha apresentação, não é? Como também aqui a um evitamento, a uma desistência de fazer determinadas coisas por acharmos que somos incapazes, não é? Ou seja, passa-se a antecipar os sintomas e a ter medo de errar, sem mesmo sequer chegarmos a tentar. E dependendo aqui da sintomatologia, do grau, da frequência, a ansiedade pode tornar-se patológica, não é? Sempre que acabe por causar aqui alguma interferência nas atividades normais da pessoa, podendo levar a uma perturbação de ansiedade. E como é que nós conseguimos detectar que estamos com um ataque de pânico ou um pico de ansiedade? Ok, então as pessoas ansiosas têm um vasto número de sintomas e muitos desses sintomas resultam de um aumento da estimulação do sistema nervoso, que controla o reflexo ataque-fuga. Outros são somatizações, ou seja, substituem a ansiedade por problemas físicos. Portanto, a libertação da adrenalina prepara o corpo para fugir ou lutar numa situação de perigo, causando reações de resposta ao stress, tais como o acelerar dos batimentos cardíacos para aumentar os níveis de oxigênio ou a dilatação das pupilas para melhorar a nossa visão. Então, e posso dizer que cerca de metade das pessoas com ansiedade sofrem principalmente sintomas físicos, normalmente localizados nos intestinos e no peito. Portanto, em termos físicos, pode existir uma sensação de falta de ar, suores, tremores, boca seca, dores de cabeça, náusea, dores de barriga. Todos nós já sentimos muito estas sensações, não é? Um bocadinho até, por exemplo, quando nós tínhamos avaliações de faculdade, apresentações, acabamos sempre por sentir estas sensações antes e muitas das vezes até logo no início da apresentação. Depois acabamos por nos habituar, não é? E entrar aqui um bocadinho no ritmo e depressa depois elas também acabam por passar. Em termos psicológicos, o tal medo constante, a irritabilidade, o foco excessivo no problema, preocupações exageradas, que em comparação com a realidade se calhar não fazem assim tanto sentido, uma sensação de que algo negativo vai acontecer ou até problemas de concentração. E esta constante tensão ou agitação também poderá acabar por resultar em dificuldades a dormir, o que causará ainda mais ansiedade e torna-se aqui uma bola de neve, não é? Portanto, estamos ansiosos, temos dificuldade a dormir, aumenta a ansiedade. Logo, mais dificuldade a dormir. Existe algum tipo de personalidade que seja mais propensa para ter ansiedade ou é uma coisa comum a qualquer tipo de pessoa? Portanto, poderá estar na origem da ansiedade uma predisposição genética, ok? Mas tem também aqui a influência de fatores ambientais, como o stress do trabalho ou até mesmo um histórico familiar. Estes fatores podem acabar por gerar uma preocupação constante ao ponto de evoluir de uma ansiedade comum e normativa, não é? Para um quadro mais sério de transtorno. Portanto, e tudo isto acaba por ter muito a ver com a maneira como nós encaramos as situações que estamos a experienciar. Portanto, é muito comum nós termos um pensamento automático diante das situações que estamos a viver, sejam elas positivas ou negativas. E este pensamento instantâneo, não é, fundamenta-se a partir da nossa interpretação dos factos e das nossas percepções, sendo essas responsáveis pelos sentimentos consequentes, não é, e influenciadoras das nossas ações que temos posteriormente. Ou seja, a interpretação que temos acerca de determinada situação é que determina o que sentimos e a maneira como nós nos comportamos. Por exemplo, quando avaliamos uma situação
como vergonhosa ou ameaçadora, tendemos a sentir-nos humilhados, deprimidos ou ansiosos. O corpo, consequentemente, responde em concordância com essa situação e isso pode levar ao choro, a evitar pessoas ou a deixar de fazer, ou até mesmo deixarmos de fazer alguma coisa que antes sentíamos esse prazer. Portanto, o modo como pensamos sobre uma situação pode tornar-se mais fácil ou impossível de lidar com ela, não é? No entanto, essas instruções podem ser corrigidas, porque os pensamentos são apenas isso, são abstratos e subjetivos e não factos ou verdades absolutas. E os erros cognitivos comuns podem e devem ser substituídos por pensamentos alternativos mais positivos e mais realistas. Ok. E principalmente agora nesta fase devem estar todos a questionar e muita gente fala realmente do impacto também na saúde mental, os efeitos que o Covid tem. Em termos do Covid-19, que efeitos na saúde mental e principalmente para a ansiedade, que impacto é que pode ter aqui? Ok, portanto, todos nós estamos a viver este isolamento de maneiras distintas, não é? Aqui as diferenças individuais também são elas importantes da maneira como as pessoas acabam por estar a encarar esta situação. É evidente que é diferente para quem está sozinho e para quem está com a casa cheia, não é? Ou até para quem continua na linha da frente a dar assistência, ou para quem está a trabalhar fora de casa para que continuemos a ter todos os produtos básicos. Mas, portanto, as relações formais de trabalho e informais, como a família ou os amigos, devem ser mantidas tanto quanto possível. Okay. Até porque nós não estamos em isolamento social, mas em isolamento físico. E as relações sociais são reguladoras do humor, não é? Ouve-se muito aqui a questão de isolamento social, mas nós não estamos em isolamento social, muito pelo contrário, não é? Devemos é manter as nossas relações e reforçá-las. O isolamento é apenas físico, não é? E é aqui uma excelente altura para reforçarmos essas relações e falarmos com quem já não estabelecemos um contacto há imenso tempo. E hoje é possível partilhar as nossas emoções e as nossas experiências com quem confiamos através de imensos meios de comunicação, seja videochamada, mensagens, e-mails, redes sociais. E existem até aplicações para nós jogarmos em conjunto e desafiarmos os nossos conhecimentos e as nossas competências, de modo a conseguirmos desligar também um bocadinho de toda esta situação. Ok, já agora aproveito essa chave, porque nós recentemente, devido ao que estamos todos a passar, a Associação Sala de Ventos publicou até um artigo com algumas sugestões, como é que as pessoas podem, que é que podem aproveitar o tempo que têm agora entre mãos, para também diminuir a ansiedade, o stress e o medo. Sim, é verdade, eu vi e são todas excelentes sugestões, sim. Sim, tentámos abranger um bocadinho um conjunto diverso, até algumas iniciativas de voluntariado, inclusive em relação ao Covid-19, e também criámos uma playlist um bocadinho para animar e dar um toque diferente a este momento, que é o isolamento físico e não social, como a Ana Beatriz estava a dizer. E tenho aqui mais uma questão, que é: que estratégias é que nós podemos aplicar para tentar controlar os níveis de ansiedade que possamos estar a viver, e lá está, particularmente nesta fase? Já veio aqui algumas sugestões, não é? Mas eu acho que acima de tudo é aceitar que esta situação é normal e que vai passar, não é? Portanto, devemos tentar ao máximo não evitar a expressão e o confronto com este medo, com esta preocupação, com as emoções que estamos a viver neste momento. Elas devem ser exploradas e tentarmos perceber que pensamentos é que estão por detrás dessas emoções, não é? Porque foi o que eu referi há pouco. É muito aqui a interpretação que nós temos da situação que nos faz levar a sentir determinadas emoções e, consequentemente, a termos determinados comportamentos, não é? E, portanto, nós temos que confiar aqui também um bocadinho nas nossas competências para lidar com tudo isto, não é? E tentar, eventualmente, até aplicar estratégias que no passado poderão ter resultado em situações em que a ansiedade também foi aqui predominante. E já passámos por tantas coisas adversas e fomos capazes, não é? E as coisas boas continuam a acontecer, apesar de toda esta instabilidade. E se me permites, eu até tinha apontado aqui, gostava de deixar um desafio que pode ajudar se tentarmos realmente introduzi-lo no nosso dia-a-dia. Okay? Não tem que ser uma coisa obrigatória todos os dias, mas acho que
que nos pode ajudar aqui, quanto mais não seja em momentos em que realmente detectarmos que estamos mais ansiosos. Portanto, a ideia é lembrar-nos de 3 acontecimentos positivos ou pequenos gestos que tenham acontecido nesse dia e estarmos gratos por eles, não é? Portanto, por exemplo, a pausa para o café que fizemos no nosso trabalho, que já estávamos mesmo a precisar, ou a mensagem que recebemos por parte de algum amigo com quem já não falávamos há algum tempo. Portanto, a ideia aqui é nós tentarmos desfocar de toda esta aura negativa, não é? Que vemos nas notícias, que vemos nas redes sociais, que vemos em todo o lado e tentarmos pensar aqui um bocadinho mais positivo, não é? E acabei de introduzir aqui outra dica importante para o autocuidado, a rotina. Ok. A rotina é super importante, a rotina ajuda a estruturar-nos, dá-nos futuro e permite-nos concentrar mais no presente ao definirmos objetivos diários. Portanto, no final de cada dia, devemos tentar planear o que fazer no dia seguinte. Obviamente que não aqui com grande rigidez, em que eventualmente ao não conseguirmos fazê-lo, Não temos mais ansiedade. é isso, o objetivo não é que venha mais ansiedade e sentimentos de culpa, mas tentarmos pensar não só nas responsabilidades, como também darmos espaço para que existam outras fontes de gratificação. Ok? Porque nós não nos podemos esquecer, principalmente para as pessoas que estão a trabalhar. Portanto, nós temos vários eus, não é? E não podemos estar aqui focados apenas no eu trabalhadora, eu funcionária. Não é? Temos que pensar também no nosso eu pessoal e nas nossas relações, quer em casa, quer fora delas, quer fora da casa, não é? E, portanto, nesse planeamento diário ou semanal, como preferirem, deve constar então não apenas as responsabilidades, mas também outras tarefas que sabemos que nos dão prazer e até eventualmente incorporarmos tarefas novas que gostávamos de experimentar e nunca houve tempo para isso, não é? E outras dicas aqui para manter a regulação emocional passa também muito por definir uma hora limite para nos levantarmos, mudar de roupa, não tem Sim, que nada ser a de viajar. Nada de viajar. Sim, sim. Lá está, não tem que ser a roupa que levaríamos para a rua. Pode Sim. ser, pode e deve até ser uma roupa confortável, mas o mudar de roupa e o tirarmos realmente o pijama acaba por nos ajudar a despertar, não é? E a tirarmos aquela sensação de estarmos de férias, não é? Aquela moleza que acaba por nos criar quando estamos de pijama. E, muito importante, respeitar as várias refeições, não é? Tentando que a maioria sejam saudáveis, mas cumprir realmente os horários, portanto, manter aqui as 5 refeições, pelo menos, diárias. E relativamente à informação, é importante nós estarmos informados, sim, mas nesta fase já estamos mais do que informados. Todos nós já sabemos como é que devemos reagir aqui a tudo isto e o lavar as mãos e as mãos na boca, no nariz, nos olhos. Portanto, temos que ter aqui um bocadinho em atenção também ao excesso de informação, não é? Até que ponto é que nós estarmos realmente aqui a tentarmos receber toda esta informação que se passa em Portugal ou no resto do mundo não nos está a deixar ainda mais ansiosos. E é importante nós tentarmos refletir sobre isso para realmente limitarmos esta informação no tempo. Não é deixarmos de todo, não é? Mas pelo menos definirmos aqui um período em que realmente procuramos essas notícias, não é? E a importância das notícias fidedignas. Não é? Sim. Isso extremamente importante. Então, nas redes sociais, imensa informação falsa que acaba por nos assoberbar e deixar-nos confusos ainda mais em toda esta inconsistência que vivemos, não é? E depois, tentar introduzir também aqui, manter ou introduzir o exercício físico. Não é? É mais difícil para mim. Desculpa, não percebi, ouvi-te aos cortes. Estava a dizer que é algo também difícil para mim, mas que eu até tenho tentado em casa, faço alguns exercícios adaptados através de aplicações. É isso. Basta 10, 15 minutos diários, é suficiente, ok? Não é preciso nós
fazermos exercícios de 1 hora como se calhar fazíamos anteriormente quando estávamos no ginásio, não é? Até porque o que nós temos para fazer o exercício também acaba por ser um pouco mais limitado, não é? Mas a criatividade acaba por ajudar aqui muito. Precisamos de pesos, garrafões de água, garrafas de água, não é? Mochilas com sacos de arroz. Portanto, tudo acaba por ser aqui um bocadinho permitido, não é? Mas o exercício físico é importante. Exercício físico, alongamentos, meditação, yoga, portanto, tudo o que aqui conseguirem acabar por introduzir, porque é importante nós mexermos o corpo, estarmos focados no aqui e no agora e gastarmos energia, não é? Para que à noite, novamente, não é? Para que à noite consigamos ter uma maior higiene do sono, de modo a torná-lo também mais restaurador. Não é? E há uma série de sugestões, uma série de plataformas, vídeos que nos podem ajudar aqui um bocadinho, não é? Como estava a dizer que recorrias aqui aos vídeos, não é? E é importantíssimo para ajudar a mudar o foco e a reduzir os níveis de ansiedade. Eu confesso que eu já estou acho que já perdi a conta, mas há mais de 20 dias em casa e eu só saio mesmo para passear o cão. Felizmente tenho um cão, porque senão nem por isso saía. E fui uma vez ao mercado. Mas lá está, e confesso que também para mim, quando tenho que ir lá fora, lá está, com tanta informação, até criam alguns picos de ansiedade para mim, porque penso, será que estou segura? Será que não estou a pôr as pessoas em risco? Sim, também temos que ter atenção. Temos que ter atenção também. O objetivo aqui não é criar o medo quando saímos à rua. Não é? E muitos dos meus pacientes também já acabaram por partilhar isso comigo, que agora saem e sentem aqui um sentimento de culpa e um receio por estarem na rua, não é? Mas isso é permitido, continua a ser permitido, não é? Dar a nossa voltinha higiênica continua a ser permitido e até o exercício físico e tudo mais, não é? Obviamente aqui com cuidado, podemos perfeitamente sair e ir correr um bocadinho. Okay. Eu tenho aqui mais uma questão. Entretanto, para as pessoas que nos estão a escutar, muito obrigada por estarem aí. Se quiserem colocar alguma questão, basta escrever na caixa de comentário que nós responderemos. Tenho aqui uma última questão que já vinha encomendada, digamos assim. Em termos de ansiedade, falamos aqui de algumas dicas e ferramentas para aplicarmos em nós. E se nós não formos o portador de um pico de ansiedade, mas for alguém que nos está próximo, um amigo, um familiar, como é que nós podemos auxiliar de alguma forma? Ok. Portanto, isto pode ser aqui um bocadinho difícil, não é? Porque obviamente que depende muito de pessoa para pessoa e até da relação que temos com essa pessoa, não é? Mas basicamente é estarmos atentos e disponíveis para ouvir, sem preconceitos, não é? E lá está, há que reconhecer e respeitar as diferenças de cada um e dar espaço também ao outro para se sentir à vontade, também para partilhar no seu momento, não é? Algumas destas sugestões podem acabar por recomendar, não é? Por sugerir, e também até aqui a procura de ajuda de um profissional de saúde mental, não é? Porque não haverá ninguém melhor do que um psicólogo ou até um médico de família que depois acaba por poder fazer esse encaminhamento para realmente ajudar aqui a lidar com a ansiedade, não é? Quer seja neste momento, não é? Que acaba por ser aqui uma situação em específico, quer por outras questões também do nosso dia-a-dia, não é? E realmente procurar essa ajuda não é sinónimo que há realmente algum problema patológico, não é? Todos nós temos coisas que podemos melhorar, não é? E acaba por ser muito aqui para um desenvolvimento pessoal também, para aprendermos a lidar, não só reconhecermos também aqui um bocadinho as nossas fragilidades, mas também aprendermos a lidar com elas, não é? E aprendermos aqui comportamentos para realmente conseguirmos ultrapassar e sermos mais e melhores, não é? Obrigada. Já agora, aqui um reforço positivo. Temos a Soraya Sequeira, Heart Coach, a dizer excelente partilha. Portanto, já temos aqui alguns feedbacks positivos. Sim, eu vi. Tentei que não me influenciasse, mas eu vi. Vou ver se temos aqui alguma questão extra que não tenha sido respondida. Eu relembro que estas doses de inspiração são 20 minutos, às segundas, quartas e sextas, até dia 20, em solidventures.org, e tanto também no nosso mural aqui do Instagram temos várias temáticas que vamos ter.
Esta semana vamos falar também de psicologia positiva, com um outro convidado, um psicólogo também do Gabinete de Psicologia, e vamos também abordar, diz? O stress também, não é? Primeiro o stress, sim. Uhum. O stress, julgo que é o próximo, na quarta-feira. Sim, isso mesmo. Para além desses temas, vamos ter na outra semana sobre dinâmicas familiares, sobre, com uma médica psiquiatra, falar sobre o stress pós-traumático e convido-vos realmente a subscreverem-nos para conseguirem receber também os alertas de quando estamos live e após cada live também vamos partilhar no nosso blog um compêndio quase de respostas que nós temos aqui neste live em particular e outras questões que possam enviar entretanto. Muito obrigada a todos. Não sei se alguma questão, uma última questão. Pronto, está tudo esclarecido. Está tudo esclarecido. Ainda bem. Fico muito, muito grata também à parceria com o Gabinete de Psicologia e a ti, Ana Obrigada, Beatriz. Nós é que agradecemos, não é? Este desafio que acabou por ser aqui também uma maneira de nós nos reinventarmos, não é? Porque esta situação também acaba por ser aqui muito importante precisamente para haver essa reinvenção de cada um de nós, não é? Individualmente e até das empresas. Muito obrigada a todos. Agora estou a olhar para as duas câmaras que eu tenho à minha frente para o Facebook. Para quem está no Facebook, se quiserem ver com mais detalhes, vão ao Instagram. Muitos parabéns, super útil. Temos aqui a Filipe a partilhar. Obrigada. E vemos na quarta-feira, espero. Obrigada. Até à próxima. Tchau. Obrigada. Obrigada.